Aqui embaixo a gente tem aí as vacinações em cada grupo. Então aqui o grupo 1 com a primeira dose, o grupo amarelo com a primeira dose, aí volta a vacinar o verde, né? Segunda dose, segunda dose. E aqui, a partir dessa linha, tá todo mundo imunizado, pelo menos com a segunda dose. A gente tem que contar 2 semanas, então a partir da semana 16 que a gente tem que ver o efeito da vacinação, que é 14 dias após o último grupo ser vacinado. Mas 2 semanas depois da segunda dose de cada grupo, a gente já vai ter efeito. Então, 2 semanas depois do grupo 1, a gente já tem efeito no grupo 1. Aqui eu estou confundindo as coisas, peraí. 2 semanas depois, o verde foi o primeiro, isso. Aqui a gente já vê efeito do verde, aqui a gente já vê efeito do amarelo e assim por diante. Então tem que esperar 2 semanas para a Coronavac ter efeito, tá? E o que eles observaram foi uma redução de casos sintomáticos de 80%, de hospitalizações de 86% e de óbitos de 95%. É importante, e aqui eu ressalto, isso não é efetividade da Coronavac, tá? Isso, eles não compararam com o grupo não vacinado, eles estão comparando aqui, é só o que eles observaram. E aqui é muito importante falar isso, porque apesar de eu ter apresentado aqueles dados de efetividade, esse é um estudo com uma metodologia diferente. Ele não é um estudo de efetividade, ele é um estudo que observa o efeito da vacinação em massa, mas ele não consegue comparar um grupo que não recebeu vacina, tá? Não é o objetivo do estudo, pelo menos o objetivo primário do estudo. Então, essa redução aqui, ela é interessante, ela provavelmente tem efeitos da vacinação, mas ela também pode ser efeitos de, sei lá, um isolamento social, pode ser a própria pandemia, a epidemia que deu uma segurada na cidade. Então, tem fatores que confundem esse resultado aqui. Mas, de fato, eles observaram uma redução de casos sintomáticos de 80%, hospitalizações de 86% e óbitos de 95%. E aí eu me lembro, quando eu estava assistindo a coletiva, perguntando assim, beleza, pessoal, mas cadê a comparação com outras cidades? Porque a gente precisa ver se em Serrana reduziu, mas nas cidades vizinhas isso aumentou. Então, se nas cidades vizinhas tiver aumentado e Serrana reduziu, aí sim a gente pode, nem assim a gente pode comprovar que foi a vacina, mas aí assim a gente já começa a acumular evidências de que a vacina fez efeito em Serrana. Eles também fizeram essa análise e já vou mostrar, tá? Então, uma coisa que não foi mostrado naquele estudo de efetividade, mas que foi mostrado aqui, em números absolutos, é importante ressaltar isso, não é um número por 100 mil habitantes, ok? Em pessoas idosas, maiores de 70 anos, a gente vê uma redução das hospitalizações e dos óbitos. As hospitalizações em verde, né, dos vacinados. Então, você não vê a hospitalização após o período da vacinação, né, nos idosos. E aqui, ó, os óbitos que acontecem depois da gente ter a vacinação com as 2 doses, aconteceram só em pessoas não vacinadas, acima de 80 anos não vacinadas. Isso aqui é suficiente para a gente dizer que foi a vacina? Não é, mas é uma forte evidência de que a vacina pode sim reduzir a hospitalização e óbitos, ok? A gente precisa esperar mais tempo para ver se a gente vai manter esses números. É uma coisa que eu vou falar mais para frente também. Então, apesar da Coronavac ter aquela eficácia de 50%, que comparada com outras vacinas é uma eficácia baixa, que a gente nem pode fazer essa comparação, né, para ser sincero, é uma eficácia reduzida, ela tem sim um efeito sobre hospitalizações e óbitos, e isso é muito legal, tá? Apesar desse efeito aqui estar sendo avaliado de uma forma bem... não é suficiente para a gente dizer, mas é uma evidência. E aqui vem uns gráficos um pouco difíceis de entender, mas eu vou explicar para vocês. Eles foram muito bacanas na explicação deles lá, porque eles foram bem claros quanto a essa explicação. Esse é um gráfico que mostra as semanas aqui, né? O caminhar das semanas. Né? Então, quanto mais aqui, mais perto da semana atual. E quanto mais vermelho, mais casos estão acontecendo. Quanto mais azul e branco, menos casos estão acontecendo. Né? Então, mais branco e azul, quanto mais azul, menos casos estão acontecendo. Então, a gente está vendo uma redução de casos. E vermelho, a gente está vendo um aumento de casos. Então, aqui eu estou falando de hospitalizações e óbitos. E as bolinhas, eles representam aqui o início observado do efeito da imunização. E a setinha é quando que era esperado que o efeito da imunização acontecesse, que é 2 semanas após a vacinação com a segunda dose. Então, a gente vê que o efeito esperado da vacinação da segunda dose aqui no grupo verde, ele acontece junto com o efeito observado. Então,
As hospitalizações e os óbitos reduzem exatamente quando eles esperam que eles reduzam, 2 semanas depois da segunda dose. No amarelo, no cinza e no azul, eles reduziram bem antes do que era esperado. Isso aqui é legal porque mostra que pode haver um efeito indireto da vacinação sobre os outros grupos, porque já tem muita gente vacinada. Tá? Então, como já tem muita gente vacinada, essa taxa de transmissão pode estar diminuindo, porque as pessoas estão produzindo uma resposta boa contra o vírus. E com essa taxa de transmissão diminuindo, a gente acaba vendo um efeito da vacinação nas pessoas que ainda não receberam a segunda dose. E eles também falam também de pessoas que não foram vacinadas com nenhuma dose. Então, essa é uma observação interessante. Tá? E aqui vem a comparação com outros municípios, que eu achei legal, porque eles colocaram, era o que eu estava pedindo o tempo todo durante a coletiva, que é o seguinte: aqui está acontecendo a vacinação em Serrana, a gente vê que eles estão tendo casos, né, de Covid, até tiveram um pico de casos aqui, e logo depois da vacinação, os casos diminuem. Tá? As outras cidades, principalmente a cidade de Brodowski, que é vizinha, acho que é isso que fala, né, Brodowski, ela tem casos, não tantos casos, mas ela tem um aumento. As outras cidades também apresentam um leve aumento, um aumento mais forte em alguns casos, e isso pode representar um efeito da vacina protetor. É uma análise preliminar, não dá para a gente falar que foi a vacina apenas que fez isso, pode ter sido o momento epidemiológico de Serrana, que eles estavam vivendo, mas sim, com certeza tem um efeito da vacina ali. Eu só não sei o quão poderoso é esse efeito, porque esse efeito foi demonstrado nos estudos de eficácia, nos estudos de efetividade, né, em redução do risco, mas o quão poderoso é esse efeito, a gente ainda não pode dizer com base nessa análise. Por quê? A gente precisa esperar mais tempo. A gente precisa ver se a imunização com a Coronavac ela é suficiente para segurar as epidemias daqui para frente. Além disso, o momento epidemiológico de Serrana me parece muito diferente do momento dos outros municípios. Então, a gente vê que Serrana foi a única cidade que teve uma epidemia forte nessa época do ano, perto dessas cidades que eles colocaram aqui, e caiu. Né? Então, não teve nenhuma cidade parecida. Talvez a cidade mais parecida seja Pontal. E Pontal a gente vê que também cai. Então, é sim uma evidência, mas não é suficiente para a gente garantir que foi a vacina. O que eu quero dizer com isso? Os estudos mostram eficácia, os estudos de eficácia e efetividade mostram sim redução de risco. Isso não tem discussão, é dado estatístico, tá? A gente consegue ver. Nos estudos que mostram o efeito da vacina em modo coletivo, ela sendo aplicada em massa, a gente tem uma forte evidência de que a vacinação com a Coronavac ela é capaz de reduzir essas hospitalizações e óbitos. Mas a gente ainda precisa avaliar por mais tempo para a gente ter certeza desse efeito. Até porque a gente não sabe até quando a imunidade com a Coronavac vai durar.